Está começando mais o webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Dessa vez a gente vai tratar um pouco mais de profundidade de um tema que a gente abordou umas 2, 3 semanas atrás, que foi com a Magê Flores, jornalista da Folha, do podcast Café da Manhã. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo justamente sobre podcast, mas a gente vai tentar entrar de uma maneira mais aprofundada, falar um pouco mais de detalhes específicos, técnicos. E, bom, o Rodrigo é jornalista, ele dá oficinas de podcast e também cuida do podcast Vida de Jornalista, né? É engraçado, até eu dei risada com a bio do Rodrigo no Twitter, que ele tem a palavra jornalista 3 vezes, ele mesmo brinca com esse fato. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para o Rodrigo para ele dizer um pouquinho sobre ele, se quiser falar também como começou o projeto, né? Vida de podcast, essa paixão por narrativas em áudio. Rodrigo, muito obrigado. Daniel, tudo bom? Obrigado. Bom dia, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está chegando aí para trocar essa ideia com a gente. Primeira coisa que eu vou fazer é pedir desculpas pelo barulho de obra que provavelmente vocês vão ouvir, porque a gente vai falar sobre produção de podcast e já vai ter um exemplo bem claro na prática de como é gravar com barulho de obra no fundo, porque aqui na minha rua é tipo o Congresso Mundial da Obra. Então, esse horário, quando a gente está gravando, 11 horas aqui no horário do webinar, geralmente é a hora que as ferramentas estão pipocando, então vocês já devem estar ouvindo aí uma serra, enfim. Espero que a minha fala, pelo menos, dê para vocês escutarem bem, mas já peço desculpas para quem está chegando aí. E agradeço demais o convite, porque eu já estava muito fissurado nos anteriores, nesses mais recentes principalmente, o da Magê e o que teve agora o último sobre captação de recursos, são conteúdos super legais e acho que são muito úteis. E fico feliz de ver que o podcast também está ganhando um espaço aqui nos debates. Foi ótimo ouvir a Magê falando, né, sobre a produção do Café da Manhã. E aí vamos hoje tentar conversar um pouco sobre essas etapas de produção, né? O Vida de Jornalista eu faço desde 2018, é um podcast de bastidores de coberturas e reportagens, né? Que eu converso com jornalistas e falo sobre temas da profissão. E ele teve uma primeira temporada que era bem de entrevistas e depois ele ganhou um formato mais narrativo, que é um formato quase documental, com roteiro, né? Trabalhando em cima. Então, é uma coisa que dá mais trabalho, assim, né? É diferente de um podcast mesa redonda, que você está numa conversa ali mais informal. O narrativo você precisa ter mais roteiro, você precisa ter mais as coisas mais estruturadas, a edição é um pouco mais trabalhosa, enfim. A gente vai entrar aqui nesses detalhes e vai poder falar um pouco sobre isso. Mas o Vida eu lancei em 2018, quando eu já fazia um outro podcast, eu trabalhava na Globo até o fim do ano passado, e eu fazia o Dois Pontos, que era um podcast de basquete que eu fazia com o Rafael Roque, e esse sim era um podcast de conversa. E eu já estava ouvindo muito podcast na época, inclusive os narrativos, e eu já tinha essa ideia há algum tempo de conversar com jornalistas, e eu falei, bom, vou tentar tirar isso aí da gaveta no formato de podcast, que eu já estava ouvindo bastante, já estava muito interessado, e desde então, já há quase 3 anos, eu venho fazendo Vida nesse formato de áudio, né, que é hoje a coisa que mais me interessa fazer. Tanto que eu trabalhei 15 anos na Globo, no esporte da Globo, e agora, na virada do ano, eu tomei uma decisão que não foi fácil, não foi simples, mas uma decisão de sair do emprego para me dedicar exclusivamente à produção de áudio, principalmente o Vida de Jornalista, mas também envolvido em outros projetos e que devem rolar aí ao longo do ano. Então, eu estou muito feliz com a decisão, está funcionando muito bem. Existe vida fora das redações e eu estou experimentando isso agora porque agora eu consigo fazer as coisas que eu realmente acredito e que me dão muito prazer de fazer. Não que eu não gostasse de trabalhar na redação, eu adorava, mas é apostar nas coisas que a gente realmente acredita que, nesse momento, para mim, é a melhor maneira de contar histórias, né? A ferramenta que está disponível, que eu acho que é a mais legal de tocar, de fazer. Então, estou bem dedicado ao Vida, dá um trabalhão, as madrugadas avançam, mas é muito legal de fazer e é muito legal de ouvir também. Eu gosto muito de ouvir podcast, fico muito feliz. Quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de ouvir a Magê falando sobre bastidores do Café da Manhã, a produção dela. Então, fico feliz pelo convite de poder trocar uma ideia com o pessoal aqui. Espero que a galera mande aí dúvidas, perguntas para a gente ir conversando. Com certeza, é isso. Bem lembrado, Rodrigo, a gente está aberto a perguntas, é só clicar aqui no Q&A, Q-I-A, aqui no Zoom, mandar sua pergunta, tá? A gente já tem alguns bons dias, algumas mensagens dizendo que adoram a vida de jornalista.
E, Rodrigo, eu queria saber como é que você entrou no podcast. Você disse que em 2018 já começou a trabalhar, já ouvia, e aí nisso confluiu com algum tipo de estudo? Você fez alguma oficina ou foi mão na massa direto? Cara, no meu caso foi mão na massa 100%, assim. Inclusive as coisas que eu faço hoje, como edição, por exemplo, o processo do Vida de Jornalista eu faço ele todo sozinho, né? E tudo foi meio na base do tutorial no YouTube, como tirar o barulho da obra, como tirar o ar-condicionado. Esse tipo de coisa acontece, né? E eu vou muito de uma forma intuitiva, assim. Então, eu não cheguei a fazer nenhum curso específico para podcast. Eu tinha feito já alguns cursos de roteiro que me ajudaram muito e ainda me ajudam muito, porque o roteiro é uma parte muito importante do vida de jornalista. Então, eu fiz roteiro de audiovisual mesmo, né? De cinema, de séries. Mas isso acabou me ajudando muito a entender melhor, a montar um formato de como contar as histórias, né? O roteiro é uma parte fundamental disso. Então, esses foram os cursos que eu tinha feito que me ajudaram, mas eu tinha feito até antes, não fiz para fazer o podcast. Na hora que eu decidi fazer, eu acho que o meu principal aprendizado foi de referências mesmo, sabe? De ouvir os colegas e perceber coisas que já estavam sendo feitas. Acho que isso é fundamental para quem quer fazer, tá atento ao que está rolando, né? Se você quer fazer sobre um tema, procura os podcasts daquele tema, procura de outros temas também, porque às vezes você pega referências ali de coisas para fazer, tira um pouquinho de um pouquinho do outro, um formato aqui pode funcionar, o outro pode funcionar ali. Então, acho que isso é bem importante. E foi ali que eu fui pegando coisas de podcasts que até surgiram depois do Vida, mas que também serviram como influência para fazer a coisa mais narrativa como eu faço hoje, né? Porque a primeira temporada ela não era tão narrativa. A partir da segunda que ela virou uma coisa mais narrativa. Então, essa influência foi muito forte, assim, de vários podcasts de colegas, né? Uhum. E nesse sentido que você falou de mapear o que tem sido feito, foi algo que a Magê também comentou no nosso outro webinar. E agora você comentou nessa transição de formato, que antes era um pouco mais mesa redonda, um pouco mais papo, uma coisa de mais narrativa. Além desses dois formatos, não especificamente no Vida de Jornalista, tá? Mas aí no que você conhece da área de podcast, tem algum outro formato, além desse de mesa redonda, de narrativa, de entrevista? Eu acho que a gente tem uma gama aí de formatos, inclusive alguns híbridos, sabe? Que misturam formatos diferentes dentro do... O próprio Vida de Jornalista, acho que é um formato um pouco híbrido de entrevista e narrativo também. Tem episódios que são mais conversas com uma pessoa, né? Com um jornalista, uma jornalista, que a gente vai trocando uma ideia ali, mas eu também vou construindo através do roteiro. Tem o formato de mesa redonda que eu acho que é o mais popular, né? Em podcasts, pessoas conversando sobre determinado assunto. Mas você tem desde formatos de ficção, acho que cada vez mais está aparecendo formato de ficção, que aí não entra muito na nossa área aqui do jornalismo, né? Mas tem formato noticioso, né? De podcasts que são resumos e análises de notícia. O Café da Manhã entra um pouco nesse sentido, o assunto, podcast do Nexo, tem vários hoje que são de formatos curtos ali, né? De podcast de até 20 minutos, meia hora, que analisam as notícias do dia, trazem alguém para dar ali algum bastidor, mas é em cima do factual, né, do que está acontecendo ali naquele dia. Então dá para você, quando você começa a ouvir muito e pesquisar os podcasts, você começar a tentar entender o que vai funcionar para o que eu quero fazer, sabe? Eu quero fazer um podcast sobre determinado assunto, e aí ele pode ser jornalístico ou não, enfim, tem muita gente de várias áreas fazendo, mas tentar prestar atenção em qual formato pode funcionar melhor. Será que o formato narrativo é o melhor para eu fazer? Eu consigo contar uma história que tenha um caráter um pouco mais documental, que eu possa usar um roteiro para guiar o ouvinte pela história, ou vai ser um papo mesmo, eu conversando, fazendo a pergunta, a pessoa respondendo. Então, dá para você pensar bem, assim, é uma coisa importante para se pensar e planejar antes de lançar o podcast. Em qual formato eu vou, né? Por que caminho eu vou andar aqui para tentar contar essas histórias que eu quero contar? Mas tem um leque bem variado, assim, de formatos que eu acho que dá para a gente pescar muita coisa de muita gente. Uhum. Até nessa linha que a gente está conversando agora, essa pergunta, a gente já, desse tópico, a gente já tem uma pergunta aqui, a gente tem várias perguntas já, na verdade, mas vou selecionar algo que tem aqui um pouco mais a ver, que foi o da Karina Dourado. Então, algumas perguntas em uma só, mas vou ler aqui como está. Com tantos podcasts hoje no ar, como se destacar? Como pensar o formato, os temas e outras etapas, de modo que chame a atenção?
Afinal, quem faz um podcast quer ser ouvido. E como não perder a essência? É verdade, né? Se você está fazendo um podcast, você quer que as pessoas escutem. E hoje a gente tem uma quantidade muito absurda de podcasts. Então, quando você entra em qualquer plataforma, aplicativo, tocador, você tem ali uma oferta gigantesca. E aí, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, Karina, é exatamente pensar qual é o tema que eu quero abordar e de que forma eu vou abordar esse tema, né? Porque, por exemplo, se você quer falar sobre cinema, beleza, mas tem centenas de podcasts de cinema, né, no Brasil, em português, podcasts bons, feitos por gente boa. Então, qual vai ser o recorte que você vai dar ali para arrumar o seu lugarzinho ao sol e para que quem está ali no celular tentando procurar alguma coisa para ouvir, por que aquela pessoa vai escolher o seu em vez de escolher um outro que já está no mercado há muito tempo, que já está consolidado, né? Que no fim das contas entre aspas, uma concorrência, né? Você está disputando o tempo da pessoa, né? A pessoa vai parar ali para ouvir o seu podcast em vez de ouvir um outro. Então, acho que é importante ter bem delimitado isso. Se você quer fazer um podcast de resumo de notícias, ok, é legal fazer um podcast de resumo de notícias, mas você já tem alguns que estão muito estabelecidos no mercado, né? A pessoa já ouve todo dia ali o assunto, o café da manhã, né? O Durma com essa, enfim, tem uma série de podcasts nesse formato. O que você vai fazer diferente no seu para atrair a atenção das pessoas e para que a pessoa possa ouvir o seu podcast em vez de ouvir esses outros? É tentar pensar bastante nisso, estruturar bem antes ali, pensar como é que vai ser a sua produção, quem vai ser a equipe que vai fazer com você, ou se você vai fazer sozinha, e ver quanto ele vai caber ali na sua rotina, mas principalmente pensar no tema e no formato para ele ir direitinho ali, para você saber que você vai ter alguma coisa diferente para oferecer, sabe? Que não vai ser só mais um no meio da multidão. Só a pergunta que a gente tinha recebido da Karina é a pergunta de $1 bilhão, eu acho, ainda mais com dólar, com a cotação que está. Ainda nesse ponto do formato, a Dani Maia perguntou aqui, para quem quer começar na cara e da coragem, para quem só quer fazer, colocar a mão na massa e publicar, você sugeriria algum formato mais fácil, se é que é possível dizer que é um formato mais fácil? Ela tem uma continuação da pergunta que vai para a parte do material, mas vamos só ficar na parte do formato e, se me permite, queria acrescentar um ponto aqui, conectando as duas coisas, que uma vez conversando com um editor, ele tinha me dito que você tem que olhar para a sua própria equipe, se você é sozinho, o que você consegue fazer sozinho, que outras grandes redações não conseguem fazer. Porque, de fato, né, você vai disputar espaço, disputar atenção, ouvintes com esses podcasts já consolidados, é muito mais difícil, não é mesmo? É verdade. E, bom, deixa eu mais uma vez pedir desculpa pelo barulho da obra, que ela tá atacadíssima aqui agora. E, enfim, para quem está chegando agora, eu expliquei aqui no início que está rolando uma obra gigante aqui no prédio. Mas, enfim, espero que vocês pelo menos estejam conseguindo me ouvir. Mas eu acho que para quem quer começar na cara e na coragem, a questão do formato mais fácil, é claro que é um pouco mais simples você fazer o podcast de conversa, né? Você e uma amiga, um amigo conversando sobre um determinado tema, fazendo ali alguma análise, enfim, nesse sentido. Não significa que ele seja fácil, mas ele vai te tomar menos tempo para fazer, né? Você não vai ter que fazer depois uma edição super elaborada, um roteiro super elaborado. A fala ela é mais espontânea ali, então você não tem que escrever tudo antes. Eu acho que é um formato que funciona melhor assim para quem tem menos tempo para fazer. Não necessariamente isso vai ser a sua opção, porque talvez a história que você queira contar não caiba nesse formato. Talvez você tenha que fazer realmente uma coisa mais narrativa, mais, né, documental ali. Mas, por exemplo, eu fazia o podcast Dois Pontos, quando eu estava na Globo ainda, com o Rafael Roque, que era um podcast de conversa. A gente gravava, editava e colocava no ar em um espaço de 3 horas. Gravou 3h30, 4h30 eu já estou editando, 5h30 ele já está no ar. E aí vamos embora, dá para você fazer assim. Mas eu acho que mais importante do que pensar no que é mais fácil é pensar qual é o formato exatamente que vai permitir que você conte a história que você quer contar, o que você quer fazer. Porque também não adianta você entrar para fazer um podcast só porque ele está no formato mais fácil, mas não é o que você está na pilha de fazer, sabe? Acho que é importante você fazer o que você gosta, o que você quer e o que você acredita. Senão vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai falar: pô, não aguento mais fazer esse negócio aqui, tá super chato, eu queria fazer outra coisa. Então pensa direitinho no formato, que eu acho que esse é o caminho, entendeu? Nessa parte de, agora já fazendo uma ponte para uma outra coisa aqui,
Na questão de formato, o Rafael Rocha, ele cita como exemplo, ou melhor, ele cita na pergunta dele, se o do Piauí, o podcast do Piauí, faz no formato de mesa redonda, e se quem usa esse formato de mesa redonda precisa ter um roteiro detalhado também. Ele deve estar falando do Foro de Teresina, né, que é um dos podcasts da Piauí, o podcast de política. É um pouco diferente ali, porque ele é um podcast de mesa redonda, mas ele é mais roteirizado, porque ele tem um formato específico. Ele tem uma divisão em blocos, então ele tem o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, cada bloco é um tema, e ele tem quadrinhos ali. Tem o Kinder Ovo, que eles tocam o áudio para eles descobrirem quem está falando, tem a leitura das mensagens dos ouvintes. Então ele não é exatamente assim, ligou o microfone, vamos conversar. Né? Ele tem um apresentador, que é o Fernando, que vai guiando ali os temas, então certamente tem um roteiro ali envolvido. Não é um roteiro tão detalhado como de um podcast documental narrativo, mas você tem que ter um roteiro para se basear ali, para caminhar. O caso do Dois Pontos era isso. Na hora que a gente estava falando sobre basquete ali, era espontâneo. Eu falando o que eu achava, o Rafael Roque falando o que ele achava, mas como eu apresentava o programa, eu fazia uma estrutura básica ali de roteiro para saber o que eu tenho que falar na abertura, o que eu vou ter que dar de recado no encerramento, como é que vai ser a distribuição dos temas. Então tem toda uma preparação ali, que é um pouco mais simples do que de um podcast narrativo, mas no fim das contas você sempre tem algum roteiro envolvido, né? O roteiro acaba sendo a alma da história toda, porque mesmo que seja um podcast de conversa, você tem que combinar sobre o que você vai falar com a pessoa, né? Então tem alguma estrutura ali para você saber se guiar e pelo menos saber, bom, beleza, hoje a gente vai falar disso aqui, a gente começa nesse tema, depois a gente vai para esse e termina com esse, ok? Uma combinação antes ali para você pelo menos saber por onde se guiar. Eu acho que o Foro de Teresina é um bom exemplo de um podcast de conversa, né? As falas são espontâneas, mas ele também tem um roteiro e um formato bem definido, ali, um DNA de episódio bem definido para eles se guiarem. E tem diretor, né? Tem uma pessoa dirigindo o programa, então tem uma estrutura ali que eu acho que já é um degrau um pouquinho acima. Uhum. Falando em recados, obrigado por me lembrar. Queria dizer a todos que nos acompanham, a gente está em 96 pessoas agora, muito bacana. Que o vídeo estará disponível. Se alguém tiver que sair no meio, o vídeo vai estar disponível no YouTube, no canal do IJNet, tá? Até amanhã, mais ou menos por volta desse horário, já deve estar disponível. A gente publica depois lá no grupo do Facebook do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Rodrigo, a gente tem algumas perguntas aqui de pós-produção que toca na parte de edição, efeitos sonoros. Antes, eu queria só dar uma saída dessa parte técnica e trazer umas perguntas mais antigas aqui que tocam no ponto exatamente do conteúdo do Vida de Jornalista. O Renan Ribeiro, primeiro te parabeniza pelo último episódio sobre o jornalismo na região norte, né? Foi um episódio além de relevante e necessário, principalmente para nós que vivemos no eixo Rio-São Paulo. E ele pergunta, você pretende continuar falando sobre o jornalismo em outras regiões do país? Um abraço para o Renan, grande Renan. Isso é uma preocupação geral do Vida de Jornalista, mas também específica desse começo de terceira temporada. A terceira temporada começou agora, no fim de março, e aí já foram 3 episódios, 2 episódios que estrearam ao mesmo tempo, que eu publiquei ao mesmo tempo, na primeira semana, e esse agora que o Renan citou, que é uma viagem pela região norte com repórteres de cada um dos 7 estados, né, contando bastidores de uma cobertura relevante e recente. Sempre que eu vou começar uma temporada no Vida, eu faço um levantamento meu de diversidade, de como foram as temporadas anteriores. Então eu vou pegando todas as pessoas que eu entrevistei e vou mapeando sobre diversidade racial, quantas pessoas brancas, negras, quantas pessoas de origem indígena, diversidade geográfica, eu vou escrevendo, vou contando ali quantas pessoas de cada estado do país entraram no Vida, para eu ter um controle meu de como é que está a distribuição de diversidade do podcast, que é um ponto bem importante para mim. E quando eu comecei a terceira temporada, um dos pontos principais que eu achei que eu precisava atacar mais era a diversidade geográfica. Na segunda temporada, acho que eu até saí bastante do Sudeste, mas eu achei que eu precisava fazer mais isso. Então foi uma decisão abrir a terceira temporada pensando nesse assunto. Então os 2 primeiros episódios são com a Bianca Carvalho, que é de Recife, e com o Márcio Canuto, que veio trabalhar em São Paulo, né? Foi trabalhar em São Paulo, mas é de Maceió.
E o segundo episódio eu resolvi fazer esse giro pela região norte. Então, é uma coisa intencional e é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo ao longo dessa temporada. Acho que vai ser uma tônica dessa temporada, tentar sair o máximo que eu puder do Sudeste para ir para outras regiões do país. E eu já fiz bastante isso nas anteriores, mas acho que eu preciso fazer mais. Eu acho que essa é uma das questões principais do jornalismo hoje, descentralizar e se espalhar pelo Brasil inteiro, porque a gente que mora no Sudeste, eu moro no Rio de Janeiro, aqui na rua da Central Mundial das Obras, e a gente olha muito para a gente. De maneira geral, a imprensa do Sudeste é muito autocentrada e tem muita dificuldade de olhar para fora. Claro que eu estou fazendo uma generalização meio boba aqui, né? Não é todo mundo que é assim, óbvio, mas acho que é um dos pontos que a gente precisa prestar atenção. Olhar para outras regiões e tratar essas regiões como a gente trata a gente mesmo, né? Que é uma coisa óbvia até de falar, né? Mas eu acho que é uma preocupação minha no vida, então eu pretendo sim continuar nessa pegada aí da diversidade geográfica. E não só a geográfica, mas todos os outros tipos de diversidade, o máximo que eu conseguir ser diverso no podcast, melhor. Uhum. E uma coisa que eu achei bem interessante do Vida Jornalista é que você, não sei se todos, porque eu não conferi um por um, mas na maioria dos casos você coloca o roteiro, né? Você abre o roteiro para o pessoal ver. Você acha que faz parte? Eu acho que até diz um pouco o espírito de trazer os bastidores. Por que qual que é a importância disso, né? De tornar mais aberto o processo? Eu tinha feito isso em alguns episódios nas temporadas anteriores. Por exemplo, tem um episódio com a Dorothy Butler Gilliam, que é uma repórter americana, que foi a primeira repórter negra do Washington Post, que foi um dos episódios principais da temporada passada. E as declarações dela estão em inglês, né, no áudio, então eu publiquei o roteiro inteiro para quem quiser, quem não está familiarizado com o inglês, pode ouvir o episódio lendo o roteiro e ali as respostas dela já estão traduzidas. Foi uma saída. Eu fazia isso esporadicamente em alguns episódios. A partir de agora, na terceira temporada, eu decidi publicar todos os roteiros na íntegra de todos os episódios a partir de agora. Isso é uma decisão que vai para dois lados. Primeiro, uma questão de inclusão mesmo, né? De você ampliar o seu conteúdo para que o máximo de pessoas possa consumir. Então, tem pessoas que têm deficiência auditiva, que não conseguem ouvir aquele conteúdo, mas que podem consumir lendo o roteiro por ali. E outra coisa é isso que você falou, de tentar compartilhar ao máximo as informações, né? Eu faço, como você disse, uma oficina de narrativa em áudio, e eu sei que tem muita gente interessada em produção de podcast hoje, saber como é que funciona. Então, assim, eu já tinha feito um episódio na temporada passada que é sobre como fazer um episódio, é um resumo de todas as etapas ali da produção e trazendo um monte de gente para dar umas dicas, gente que produz podcasts legais. E esse episódio teve muita repercussão, as pessoas estão muito interessadas em saber como é que faz, como é que é a pauta, como é que é o roteiro, como é que é a edição. Então, essa é uma maneira de compartilhar um pouco da maneira como eu faço, né? Porque não tem muita regra, né? É o que funciona para você. Então, talvez seja legal para quem quer começar a fazer podcast narrativo, ter opções de ler roteiros de podcasts narrativos. E alguns podcasts fazem isso, compartilham seus roteiros, né? Como quem gosta de estudar cinema, é super legal você pegar um roteiro de um filme e ver o filme olhando ali o roteiro, como é que ele foi feito e como é que aquilo se transformou na tela. A mesma coisa no podcast. Você está ouvindo o episódio, mas você pode ler o roteiro ali para entender como que a ideia virou o áudio, né? O roteiro é o meio do caminho entre essas duas coisas. Então, a partir de agora, é uma coisa que me dá um trabalho para fazer, porque eu tenho que estruturar o roteiro todo bonitinho, né? Eu não vou publicar todo bagunçado. Então, é um trabalhinho a mais, mas eu acho importante, assim, compartilhar. Então, em cada episódio, eu coloco o link na descrição para quem quiser ler o roteiro na íntegra. Tá tudo disponível lá na página do Vida no Medium. E para quem quiser encontrar, é só digitar o que eu digito no Google, na URL para te encontrar. Dá para achar fácil, tem na descrição do episódio, mas quem coloca Vida de Jornalista no Google, já vem logo a página do servidor do Vida, e aí ali em cada episódio tem os links, né, para a pessoa acessar. Então, você já vai direto para o roteiro daquele episódio, é bem tranquilo de achar. E você estava comentando sobre os processos, né, de criação, e também tem uma coisa muito interessante que você publicou no Twitter do Vida de Jornalista. Você cronometrou cada passo, cada etapa. Primeiro, eu queria saber por que você quis cronometrar. Foi uma coisa de organização?
E teve alguma coisa ali que te surpreendeu pela quantidade de tempo que você passa fazendo, que você não sabia que era tanto? Cara, essa conta é meio chocante, assim, né? Quando você para cronometrar o tempo. Eu já tinha feito isso muito por alto, porque o processo do vídeo eu faço ele inteiro sozinho, então ele é muito misturado, né? Eu faço etapas que se atropelam juntas, porque sou eu que estou fazendo tudo junto, e eu faço ao longo dos dias, juntando com outras coisas que eu estou fazendo. Então não é uma coisa assim, hoje, quarta-feira, eu vou trabalhar no Vida de Jornalista das 2 da tarde às 7 da noite. Não é assim que funciona. Eu trabalho um pouco nele, aí eu vou fazer uma outra coisa, aí pego um outro trabalho, aí vou jantar, aí volto, aí na madrugada eu retomo a edição. É tudo muito picotado. Então, eu estava fazendo uma oficina de planejamento de podcast, uma oficina da Aline Hack, que é super legal, que te ajuda a entender melhor os processos todos. E ela vive abrindo turmas novas aí, para quem quiser ficar ligado, busca aí a Aline Hack nas redes sociais. E a Aline falou isso na oficina. Ela falou, gente, cronometrem pelo menos uma vez o tempo de produção de vocês para um episódio. Mas cronometrar mesmo, pegar o celularzinho, botar do lado, vou começar a fazer uma coisa, cronometrei aqui. Ou pelo menos anota o horário, né, que você começou. E quando acabar, anota lá o horário. E depois você organiza, soma tudo. E eu fiz isso nesse episódio aí da região norte. E no fim das contas, o resultado final bateu um pouco com o que eu imaginava que fosse dar, que é basicamente 40 minutos de episódio, né, que está no ar, 40 horas de produção. É uma conta que ela assusta um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Para cada minuto de episódio no ar, 1 hora de produção antes. Mas aí, quando eu fui fazendo cada etapa, eu publiquei no Twitter até a divisão por etapas mesmo, né? Então, só para resumir aqui, para o pessoal ter uma ideia, depois quem quiser procura lá no Twitter do Vida de Jornalista, Vida_Jornalista, o tweet fixado que está lá no perfil é exatamente esse. Então, começa com a pauta e a pré-produção, que é antes de você começar a fazer de fato, né? Só esse período aí deu 8 horas e 5 minutos, que é pesquisar o tema, ver quem eu vou entrevistar, fazer uma pré-pesquisa ali de áudios que eu possa usar no episódio, fazer o contato com os entrevistados, aquele trabalho de produção, não é entrevista ainda, é mandar a mensagem, pô, você topa participar do episódio e tal, uma seleção de músicas, só isso aí deu 8 horas e pouquinho. Aí depois vem a apuração e a produção de fato, que nesse caso eu fiz as entrevistas todas pelo WhatsApp, por áudio de WhatsApp. Então mandando a pergunta para a pessoa pelo WhatsApp, explicando como vai ser o episódio, ouvindo a resposta da pessoa, transcrevendo a resposta para organizar o roteiro e depois fazer um esqueleto, que eu chamo de esqueleto de roteiro, que é uma ideia de como vai ser o seu episódio, como é que você vai contar aquela história. Não é nada detalhado ainda, mas é pelo menos a ordem dos assuntos ali, nesse caso, a ordem dos 7 repórteres, né, que estavam no episódio. E aí vem uma etapa que, no meu caso, Daniel, ela é um pouco diferente de outras pessoas, porque como eu trabalho sozinho, eu misturo essas etapas, que são roteiro, gravação de locução e edição. Então eu estou aqui nessa mesa onde eu trabalho, faço podcast exatamente aqui, eu vou lá para o meu Google Docs, vou escrevendo o roteiro, estou lá no bloco 1, aí eu vou escrevendo o roteiro lá do primeiro bloco, escrevo um texto de locução, puxo o meu microfone aqui, ele fica aqui do meu lado, ele está aqui, ó, o microfoninho. Então já puxo ele aqui, gravo a locução, jogo no editor, no programa de edição, aí edito aquele pedacinho, aí escrevo mais um pedaço, gravo mais um pedaço, edito um pedaço, e assim vai. Esse processo ele vai se estendendo ao longo de alguns dias, e nesse caso, somando tudo, deu 15 horas e meia de processo, só nesse processo de execução mesmo. Então essa é a parte mais longa de um episódio do Vida. E depois tem uma parte final que é a revisão. Essa parte, quando você me pergunta o que me surpreendeu na hora de fazer essa conta, talvez essa parte tenha sido a que mais me surpreendeu, que deu 5 horas de revisão. E eu achei muito. Falei, caramba, 5 horas só revisando o episódio, né? Porque o episódio tem quase 1 hora, então só para ouvir o episódio já te toma ali 1 hora, né? E aí você vai fazer os ajustes, aí mexe, corta uma coisa, aí depois você tem que ouvir ele inteiro de novo, aí depois você faz outros ajustes. Então nessa aí de ajustar, fica muito claro para mim que o ponto final é sempre fake, sabe? Botei o ponto final no episódio. Mais ou menos, porque você vai ter que ouvir, vai ter que ajustar umas coisas, vai ter que fazer algumas coisinhas ali. Então, o ponto final mesmo é na hora que você ouve ele inteiro e fala, pô, beleza, ouvi ele inteiro e é assim que ele vai pro ar, não vou mais mexer em nada. E eu sempre tenho isso, eu quero ouvir o episódio todo sem ter que mexer muita coisa para poder publicar. E depois que vai pro ar, eu ainda ouço de novo. Mas a revisão foi o que acho que
deu mais tempo. E aí, por fim, tem aquelas coisinhas de publicação e divulgação, né? Que é fazer a artezinha da capa, o trailer. Eu sempre faço um trailer, né, em vídeo animado para divulgar. Os textos de cadastro, essas coisinhas tomaram umas 3h20, mais ou menos. E a publicação em si, a divulgação nas redes sociais, botei mais umas 3 horas, deu 3h10. Que é colocar os textos lá no publicador, né, a imagem, fazer o upload do arquivo, publicar, isso é rapidinho, 10 minutos, mas atualizar as postagens todas, no Twitter, no Facebook, no Instagram, programar postagens para os dias seguintes, tudo isso é uma coisa que dá bastante trabalho. Então, somando tudo isso aí, deu 39 horas e 40 minutos. Claro que são tempos que vão variar, né, são aproximados, e não estou falando que todo podcast vai durar isso, né? Você pode fazer podcasts que, senão também você fala isso, a pessoa que está ouvindo vai pensar assim, pô, não vou fazer nunca podcast, não tenho 40 horas para ficar fazendo. Mas calma, também não é assim. Dá para fazer num formato menor, mais simples, e fazer ele caber dentro da sua rotina. Eu acho que isso é que é o mais importante. Mas cronometrar, para mim, foi importante para isso, para saber se ele cabe na minha rotina, e até se você quer monetizar o podcast, né? A gente teve aqui no último webinar esse assunto de captação de recursos ali, editais. Você tem que ter na sua cabeça quanto você gasta de tempo para fazer. Se você quer buscar um patrocínio, buscar um anúncio, um financiamento para a sua temporada, escrever no edital, isso tem que estar claro para você. Então, eu recomendo que pelo menos uma vez na vida você faça esse exercício, que vai ser trabalhosinho, mas vai te dar uma ideia boa de quanto você gasta de tempo para fazer um episódio. Eu gostei do exercício. Dá uma boa noção, né? E realmente, a gente torce para que ninguém se desanime aí ouvindo Não, 40 não, por horas. favor. Não, foi o que eu falei. O 2 pontos eu fazia em 3 horas. 3 horas ele estava no ar. Gravou, editou, publicou, ele vai. Então dá para fazer bem rápido, dá para fazer até em menos de 3 horas um episódio. A questão é você só saber qual é o nível de complexidade que você quer ali para o seu episódio. Perfeito. Nós temos aqui 24, 25 perguntas agora. Caramba! Com certeza eu não vou conseguir passar por todas elas, mas eu consegui agrupar aqui em alguns assuntos recorrentes. Acho uma boa, talvez a gente falar nessa seguinte ordem aqui, que vai ser parte de equipamento, sonoplastia, edição, programas e tal, e relação com a audiência. Isso também é bem interessante. Boa. Mas eu queria começar pela parte de equipamento. Tem aqui uma da Flávia Lima perguntando se é possível entregar um bom material utilizando celular com gravador. Aí tem uma outra aqui que é do José Benedito Libório, perguntando em termos de tecnologia, quais são os recursos básicos, principalmente para quem tem baixo custo para produção. Então, de maneira geral, o que você pode dizer assim sobre os equipamentos? Eu acho que hoje a gente tem uma vantagem muito grande de... As pessoas falam muito assim que o podcast é democrático, né? Eu acho que ele ainda não é democrático na distribuição e no público. Ele precisa melhorar muito isso. Mas ele realmente é muito mais democrático na produção. Você consegue produzir um podcast com muito pouco equipamento, ou praticamente nenhum. Você consegue produzir um podcast com isso aqui, um celular, e acesso à internet. Isso é o que você precisa, no mínimo, para botar um podcast no ar. Você consegue usar uma hospedagem gratuita, você consegue usar um editor, um programa de edição gratuito. Dá para você fazer tudo gastando muito pouco, né? Com muito pouco ali. Em relação aos equipamentos, essa pergunta da Flávia, se é possível entregar um bom material utilizando o celular como gravador, é possível, né? E você aí tem que ter também uma ideia do que você pode controlar em relação a isso, né? Por exemplo, agora eu estou até aliviado aqui, não queria nem falar isso para não dar azar, mas a obra parou. Então, assim, quando a gente começou aqui a conversa, estava uma barulheira de obra. Não daria para eu gravar uma locução naquele momento, né? Porque o microfone ia pegar. Então, é tentar ficar num ambiente mais silencioso. Essas pequenas táticas que quem grava podcast tem muita gente que bota o cobertor por cima para fazer uma cabaninha, ou então grava de frente para o armário, né? Porque o armário ele dilui mais o som, você evitar paredes muito lisas, assim, né? Que fazem o som reverberar muito. Tem essas dicas que você vai conseguindo melhorar o som. Agora, entrevistas do Vida de Jornalista, sempre que eu faço uma entrevista com alguém remotamente, e eu tenho feito só remotamente desde que começou a pandemia, eu sempre peço para a pessoa pegar o celular dela, eu gravo a ligação, como a gente está fazendo esse papo aqui no Zoom e tal, eu gravo pelo Zoom, mas eu sempre peço para a pessoa pegar o celular dela, deixar ali paradinho perto dela e gravar no gravador de voz do celular, sem microfone, sem nada, deixar gravando ali e me mandar aquele áudio depois.
Por que eu faço isso? Porque aí a gente garante um áudio limpo que não depende da conexão. A conexão às vezes dá uma falhada, né? Cai um pouquinho a internet ou a qualidade não ficou muito boa. Não importa. Se a conexão falhar um pouquinho, eu não fico tenso, porque a pessoa está gravando e ela vai me mandar esse arquivo limpo. Não vai ser uma qualidade de gravação de estúdio, como se você tivesse ido para um estúdio. Mas é super honesto. Quase todas as entrevistas do Vida são feitas assim, com a gravação do áudio da pessoa. E beleza, assim, é claro que você tem que tomar cuidado com o áudio. A Magê falou muito sobre isso, né, na conversa que ela teve aqui. O áudio é tudo que a gente tem. Então é uma questão até de respeito você entregar um áudio decente para as pessoas, né? Não entregar um áudio ruim. Às vezes você vai ter uma falha aqui, outra ali, é inevitável, mas pensar muito bem no áudio. Então dá para começar com muito pouco, gravando com o celular, e o que não significa que você tem que fazer assim para sempre, né? Conforme o seu podcast vai evoluindo, pô, pintou uma graninha aqui, eu vou comprar um microfoninho de lapela que liga no celular, que talvez melhore um pouco a minha qualidade de gravação. Ah, pintou mais uma grana, eu vou tentar comprar um microfone USB para gravar as locuções, para ficar um áudio mais limpo no computador. Você hoje acha esse microfone que eu uso aqui, eu não vou lembrar o modelo dele agora, mas é da marca Vevo, ele custou R$ 200. É um microfone USB condensador. Eu nem recomendo muito o condensador, porque o condensador ele é mais sensível e ele pega mais som ambiente. Então, se você não tem um ambiente totalmente silencioso, fica até irônico eu falar isso aqui agora depois do barulho da obra, né? Mas é que eu geralmente gravo de madrugada as minhas locuções, então tá bem silencioso. Ele funciona bem, mas os microfones dinâmicos, que geralmente são até mais baratos, costumam resolver bem. Se você tem um microfone USB que liga direto no computador, fica mais fácil para você gravar. Então dá para você ir investindo um pouquinho, né, em equipamento e buscando a melhora aos poucos. Quando eu comecei o Vida lá no início, eu não tinha nada. Eu gravava num gravadorzinho velho que eu tinha aqui. E se você vai ouvir o áudio comparando com hoje, é diferente. O áudio vai evoluindo. Mas dá para começar, respondendo a pergunta do pessoal, dá para começar com muito pouco. E aí você mesmo vai notando o que você precisa evoluir. Pô, ainda estou um pouco insatisfeito com o meu áudio. Vou tentar gastar R$ 150 num microfone de lapela legal para tentar gravar melhor. E assim você vai evoluindo, entendeu? Mas dá sim para começar com muito pouco. Se você citou esse da Magê, eu lembro que ela disse algo como desse cuidado com o som, né? Nós estamos no ouvido literalmente aqui no ouvido do público, né? Então, Exato. o mínimo que se pede é um cuidado. E também no começo, nessa transição para o home office, ela dizia que no começo foi difícil achar o tom, principalmente nessa relação com o entrevistado, de explicar como é que ele pode se gravar. Interessante. É bem difícil mesmo, mas tem várias ferramentas, por exemplo, o Zoom, a Magia até falou sobre isso também, o Zoom ele grava em faixas separadas, então você consegue ter o áudio do entrevistado separado da sua faixa, o que para edição é muito importante. Você tem o Zencastr, por exemplo, que é um software de gravação, não é nem um software, é um site mesmo, que é super simples, você só manda o link para a pessoa e o Zencastr tem uma vantagem, eu estou começando a usar ele agora. Ele tem uma vantagem que é o seguinte, ele não grava a ligação telefônica, a ligação de internet. Ele grava no computador da pessoa e aí, quando acaba, ele exporta. A pessoa não tem que fazer nada, é automático, né? Você não dá trabalho nenhum para a pessoa. Mas ele grava no microfone ali, direto no computador da pessoa, então não interessa se a conexão tá boa, se tá ruim, não importa. Ele vai gravar ali, e aí ele exporta, você só tem que falar para a pessoa, quando acabar, você fala, ó, segura só 10 segundinhos para ele exportar o áudio aqui para mim. E aí ele exporta o áudio e você tem um áudio limpo. É a mesma coisa que eu fiz de pedir para a pessoa gravar ali no celular, o Zencastr já faz isso no próprio programa. Então a pandemia também, ela forçosamente acabou oferecendo outras alternativas, né, de programas de gravação. Então você tem hoje ferramentas que você consegue melhorar o seu áudio ali e fazer gravações bem mais honestas. Essa dica que você passou é valiosíssima, de você ter a gravação sem a necessidade da conexão na internet, né? Porque, de fato, uma travada e pode complicar tudo, perdeu o momento chave da resposta do entrevistado. Agora, continuando aqui, na parte de sonoplastia de sons, a gente tem duas perguntas, talvez outras. Uma é aqui do Kleber, outra da Diana e outra do Danilo. Vou ler cada uma aqui, mas aí a gente faz um comentário geral. Tá? O Kleber pergunta, ele diz, sei que o Rodrigo usa muitas trilhas de serviços online, até produz algumas trilhas, correto? Mas vocês sabem como trabalhar com trilha e músicas de terceiros em podcast? Aí ele cita um exemplo. Ele quer falar de música, músicos, intérpretes, compositores.
Preciso pagar direitos autorais para executar essas músicas, mesmo que seja para apenas ilustrar o conteúdo? Tudo que envolve direitos autorais é muito importante comentar, senão... Não, é verdade. Esse é um ponto bem importante. Eu no Vida, geralmente eu uso músicas da biblioteca de áudio do YouTube, que é gratuita, que você pode usar. E o que ele citou de eu fazer a própria trilha, eu fiz isso numa série que eu publiquei no fim do ano, Vidas Paralelas, que eu fiz no site do Spotify. O Soundtrap é um site que você pode montar a trilha, gratuito também. Você pega lá um instrumentinho, aumenta, diminui e fica ali montando os bloquinhos. É mais trabalhoso, é divertido também de fazer, mas aí você monta a sua trilha ali. A regra é a seguinte: música de autor, música de uma banda, de um cantor, de uma cantora, a regra é não pode usar. Ponto. Acabou. Não pode usar. A não ser, claro, que você consiga as autorizações. Só que tem muita gente que acha que a autorização é assim, não, a Maria Rita é super gente boa, ela não vai me processar, eu vou botar aqui uma música dela. Ou então assim, não, aquele cantor lá eu conheço ele, eu mando um e-mail aqui para ele e falo que eu vou usar e ele autoriza. Só que o direito autoral da música não é só do artista. Tem a gravadora, tem o compositor, tem uma série de coisas ali que podem te dar problema. Você tem que saber que se você fizer isso, você está correndo um risco. É um risco altíssimo? Não é. É um risco até baixo. Você tem casos raros de que deu problema porque você usou uma música, mas já aconteceu, por exemplo, do Spotify derrubar podcast por causa de uso de música autoral. E eu digo derrubar podcast, não é só o episódio. Ele derruba tudo. Tira o podcast do ar do Spotify. Então, já aconteceu. A regra é não usar, mas eu já usei umas 2, 3 vezes no Vida, música comercial. E em todas essas vezes foi quando eu achei que ela era fundamental para a narrativa. Não usei uma música do Caetano de fundo enquanto eu falava, porque eu achava a música legal, então eu vou usar aqui de fundo. Não, eu estava contando uma história, a música era parte da história, e aí eu coloquei um trechinho da música e citei na hora. Essa música de fulano teve a ver com a história por causa disso, disso, disso. Quando era parte da narrativa. Mesmo assim, é um risco. E outro mito que existe por aí é o mito dos poucos segundos, né? Até quantos segundos eu posso usar e não vai me dar problema? Até 0 segundo. Não existe isso. Juridicamente não tem essa história de se você usar só 5 segundos, ele não pode me processar. Se você usar meio segundo, a pessoa já pode te processar. Porque tem um bom senso aí das pessoas de, é um podcast independente, o cara não está ganhando dinheiro com isso, então eu não vou processar. Beleza, mas se você fizer, você não pode depois falar assim, me processou, eu não sabia. Você tem que saber que é um risco. Então, essa questão da música foi importante terem levantado, porque o ideal é você ir tentando, ou você, se você tem uma grana para investir, você pede uma trilha original para um compositor, tem muita gente que faz esse serviço para podcast, mas aí você tem que botar uma grana, ou tem vários bancos gratuitos. Aí eu citei a biblioteca de áudio do YouTube, porque é a que eu mais uso, mas tem vários que você pode usar dando crédito. Alguns você não precisa nem dar crédito, eles liberam até o crédito. Mas eu acho que é uma preocupação mesmo. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Isso daí que você falou da lenda urbana dos 5 segundos, essa já foi me contada tantas vezes. E em relação exatamente à sonoplastia, não só a parte da música, mas, por exemplo, nesse último episódio você construiu, acho que com 5 sons diferentes, um som de um trovão. O Danilo pergunta aqui, como é que você faz para construir essa sonoplastia? Esse episódio começa com uma cena da minha infância em Manaus, quando eu morava em Manaus, que é eu sentado na varanda ouvindo a tempestade. E aí eu até conto isso no intervalo do episódio dos bastidores, né? Agora eu sempre coloco um bastidorzinho. Para fazer isso, eu peguei 5 sons de tempestade diferentes e fui montando ali para botar os trovões na hora certa e tal. No YouTube mesmo tem muito material livre de direito autoral que as pessoas postam para efeito sonoro. Então, se você faz uma pesquisa, principalmente se você fizer em inglês, colocando sound effect e o que você quer procurar, thunder, storm, né, tempestade, você acha ali material que está feito para divulgar. Então, você consegue achar. E a própria biblioteca de áudio do YouTube também tem uma parte de música, mas tem também uma de efeitos sonoros, que você consegue achar muita coisa lá. Vidro quebrando, carro passando, moto, estrada, cidade, som ambiente de bar. Você consegue achar um monte de coisa ali. Então, acho que dá para você achar na internet esse tipo de coisa sem usar direito autoral. E eu uso muito para ilustrar também matéria jornalística, né? Isso acontece o tempo inteiro no Vida. E aí tudo bem você usar, aí não tem problema, os advogados todos falam que se você faz um programa que o intuito é jornalístico, você pode usar
áudios que, sei lá, um trecho do Jornal Nacional, uma matéria do Jornal da Band, uma reportagem de alguém que foi ao ar, se ela está disponível ali na internet para você usar, você pode usar dando crédito, claramente, né? Você tem que deixar claro que você está dando crédito. Muitos podcasts, como o Café da Manhã, o Assunto, dão aquele crédito no fim. Eu tenho feito isso no Vida também, né? Quando acaba o episódio, você fala, nesse episódio você ouviu áudios de TV Globo, Band, Record, não sei o que, você dá a lista ali. E quando é um material exclusivo da emissora, é mais prudente você dar o crédito na hora, né? Essa foi uma matéria que foi ao ar no Fantástico, com fulano de tal e tal. Isso faz sentido ali na narrativa. Mas tudo bem usar, não tem problema usar áudios jornalísticos no seu podcast jornalístico. Em termos de organização, como você estava comentando das etapas, você, se eu não me engano, disse que a parte de sons vem até um pouco antes, né? E a Diana pergunta, para a gente finalizar esse bloco aqui de sons e sonoplastia, a Diana pergunta, como você sugere organizar a pesquisa sonora para o podcast, além das entrevistas? Eu faço isso em 2 etapas. Antes de começar as entrevistas, eu já faço uma primeira pesquisa de som. Então, esse episódio da região norte, por exemplo, eu já tinha definido as coberturas que eu ia tratar, o apagão no Amapá, as enchentes no Acre, Covid em Manaus. Então, eu já, antes de começar as entrevistas, eu já fiz uma primeira pesquisa ali, essa que durou umas 2 horas, de ir no YouTube buscar áudios de matéria sobre esses temas, para eu já ter ali. Aí eu faço uma captura, né, de tela para capturar o áudio, e já vou guardando na minha pastinha. Cada episódio do Vida tem uma pastinha e cada episódio tem as pastinhas ali, áudios, entrevistas, gravações de off. Então já vou colocando ali na pastinha dos áudios e vou nomeando os arquivos. É importantíssimo isso, você ir nomeando direito as coisas, porque senão depois você não acha, aí fica um caos, você, caramba, onde é que tá esse negócio? Então tenta nomear bonitinho e eu vou colocando ali o áudio da matéria da TV Cultura sobre a enchente no Acre, e já está ali para eu poder usar. E aí, quando eu estou no processo, depois da entrevista, às vezes na entrevista surge outra coisa, né, que você tem que pesquisar também, e às vezes na edição, quando eu estou ali naquele processo misturado, roteiro, locução, edição, dá outra ideia. Pô, eu tô aqui, cara, aqui eu preciso botar uma ilustração para esse fato aqui que a pessoa comentou. Aí eu vou lá e pesquiso de novo e vou organizando nessa pastinha. Então, dá para você se organizar bem, mas eu geralmente faço em 2 etapas. Uma primeira pesquisa geral e depois a pesquisa pontual, conforme essas demandas vão surgindo ali na edição do episódio. Essa parte de nomear é importante, até na parte de exportar arquivos, às vezes dá erro, principalmente quem trabalha com vídeo já sabe que isso é essencial, né? Primeiro passo muito importante. Agora, indo para o bloco de edição, a Glória Branco pergunta quais as ferramentas você usa para edição e se você recomendaria o Anchor para quem está começando. O Anchor é bem popular, né, para hospedagem também, porque ele é gratuito, né, muita gente usa, e acho que é o mais usado hoje. Ele é do Spotify, então é uma ferramenta bem confiável. Para editar, eu uso um editor de vídeo, que é o Adobe Premiere, porque eu já usava ele antes e eu já estava muito confortável com ele, então o que eu fiz foi mexer na tela dele e tirar as coisas de vídeo e deixar ele do jeito como eu fico confortável para editar áudio. Mas a própria Adobe tem um editor de áudio, que é o Audition, né, que muita gente usa. Tem o Audacity também, que é um editor gratuito, que é bem popular também, ele é um pouco mais simples, mas tem várias opções assim de editor que eu acho que funcionam bem. Algumas até ferramentas de hospedagem dão também. Esse Soundtrap que eu citei aqui para fazer as músicas, ele também é uma ferramenta de edição online. Então tem várias opções assim que você pode usar. Eu acho que o Audacity entre os gratuitos é o mais comum para editar. Mas eu acabo usando o Adobe Premiere, que é uma ferramenta paga e que não é barata, mas como eu já estava muito confortável nele, eu acabei nunca fazendo essa migração aí para uma ferramenta específica de áudio. Ele funciona bem para mim e eu tenho medo de mudar e aí ficar num processo de adaptação e, enfim, acabar me enrolando. Então, em algum momento eu vou migrar, mas eu ainda estou na ferramenta de vídeo. Tem bastante gente que usa o Premiere também para editar podcast. É o Premiere que tem a faixinha, né? Não só a faixa de vídeo, mas também tem a faixa de áudio. Eu só vou apagando as coisas de vídeo, né? Então a parte da faixa de vídeo eu achato, eu não fico vendo, porque não tem vídeo, e o preview de vídeo eu vou diminuindo para ela ficar com uma carinha ali mais amigável. Depois todos esses links e programas que o Rodrigo citou aqui, a gente vai juntar e publicar lá no fórum para o pessoal ter um acesso mais fácil. Agora, eu fiquei até surpreso com a quantidade de perguntas que a gente recebeu em relação à audiência. Algumas perguntas
relacionando com uma decisão prévia, que é a parte do formato, né? Então, por exemplo, vou citar algumas perguntas. A Fernanda pergunta se tem algum formato que você acha que chama mais atenção do brasileiro. Aí tem um outro aqui que diz se você... que diz, não, afirma, né? Você começou já com vida de jornalista, já pensando num público-alvo, né? Bem específico, jornalista. E depois também tem outras perguntando sobre a parte de divulgação. Como é que você faz para divulgar? Você divulga só nas redes? Então, nesse contato com o público, ele começa quando você decide o formato e depois, quando o podcast está feito, como é que é feito a divulgação dele? Essa parte de pensar em qual é o seu público é fundamental no início, né? Além daquilo que eu falei lá no começo da conversa, de pensar no formato, como é que vai ser, é você entender para quem você vai falar. Porque não existe essa história, eu vou falar para todo mundo. Você não vai conseguir falar para todo mundo. Ninguém fala para todo mundo, a não ser o rádio ou a TV aberta que entra na casa de todos os brasileiros, enfim. Mas não, mesmo assim não são todos, né? Mas você tem que saber que podcast é uma coisa mais específica de um determinado tipo de público. Então, para quem você vai falar? No meu caso, foi até bem fácil entender isso, porque para mim está muito claro, né, que o meu público desde o início seria de jornalistas e estudantes de jornalismo. Claro que tem muita gente que ouve o Vida que é de outras áreas também, o que me deixa, aliás, muito feliz, mas o grosso do público é o pessoal do jornalismo, né, tanto da área acadêmica como quem já está no mercado. Então, e eu sou esse público também, entendeu? Então, eu sou jornalista. Então, para mim é mais fácil. Meus amigos são jornalistas. Entender o que essas pessoas gostam, que tipo de conteúdo essas pessoas gostam de consumir. É diferente se eu fosse falar sobre um outro assunto para um outro público, que eu ia ter que fazer uma pesquisa um pouco maior para entender se aquele tipo de público gosta de episódio mais curtinho ou tudo bem fazer um episódio de 1h30, né? Tem podcasts de 3 horas, tem podcasts de 15 minutos. Então, você tem que ir tentando entender essas coisas aí. Se o formato narrativo cabe, por exemplo, o formato narrativo para jornalistas, ele cabe, porque o jornalista gosta de contar história, gosta de ouvir boas histórias, então tudo bem fazer desse jeito. Prestar atenção no público é muito importante. E desde o início eu já sabia também que o Vida não seria um podcast de grande audiência, né? De entrar no top 10 lá da Apple, do Spotify. Não é essa a pegada, porque o público ele é bem nichado nesse universo aí de jornalistas e estudantes. Mas eu também queria muito que o engajamento fosse bom, sabe? Que a relação com a audiência fosse boa. Então, desde o primeiro dia do Vida, é uma coisa que eu sempre investi muito, que é na relação com o público. E aí tem várias maneiras de você fazer isso. Primeiro, nisso que você falou, da divulgação, né? Você publicou o seu episódio, ter um cuidado ali de como você vai divulgar, e eu sempre tento fazer uma coisa que alguns podcasts fazem também, que é um trailerzinho, eu faço para todos os episódios, é até raro você ver isso em podcast. Eu faço para todos os episódios um trailerzinho, que eu faço em áudio e eu coloco num vídeo de animação, né, que eu faço num site chamado Wave. É Wave com WAVVE. É um site pago também, eu nem recomendo, porque ele é pago em dólar e tudo que é em dólar hoje fica absurdamente caro. Mas eu agradeço eternamente a campanha de financiamento online do Vida, que o Vida hoje consegue. Com essa campanha, eu não preciso mais pagar para fazer o podcast. Ele já cobra os gastos, então aos assinantes do Vida deixo aqui o meu coraçãozinho, porque ajuda demais. E aí eu consigo investir nesse tipo de coisa, né? De cuidar melhor da audiência. Então, sempre faço o trailerzinho, sempre planejo as postagens que eu vou fazer ao longo da semana para manter o episódio vivo até a publicação do seguinte. E eu sempre tento fazer... E assim, uma coisa assim, não é você jogar o post lá no Twitter e esquecer, porque as pessoas vão responder, ou as pessoas vão te marcar, ouvi o episódio. E aí, assim, eu entro em todos os posts, todos os comentários e respondo, nem que seja com um coraçãozinho, nem que seja com, pô, obrigado, mas é importante você dar uma atenção, porque, pô, a pessoa tá ouvindo um negócio que eu faço aqui na minha casa, sabe? Aqui no meu canto. Eu faço sozinho aqui, a pessoa se deu o trabalho de dar um play, botar um fone de ouvido e ouvir o meu trabalho. Então, acho que o mínimo que eu tenho que fazer é tratar bem as pessoas, né? E até ouvir esse feedback, esse retorno das pessoas, que também é muito importante. E eu sempre fiz também encontros com ouvintes. Isso foi uma coisa sempre muito legal do Vida, que antes da pandemia a gente fazia presencialmente. Eu cheguei a fazer 3 encontros, um no Rio, um em São Paulo e um em BH. De assim, eu tô em BH e eu boto no Twitter. Aí, alguém anima aí da gente se encontrar em algum lugar para trocar uma ideia? Aí aparecem lá 30 pessoas no CCBB e a gente fica lá uma noite conversando sobre o podcast e tal. Uma experiência, assim, super, super legal.
E aí, com a pandemia, eu passei a fazer isso virtualmente. Então, eu fiz uns 2, 3 encontros virtuais com ouvintes, chamando convidados e tal, que foi super legal também. Eu cheguei a fazer uma pré-estreia de um episódio no auditório também, que foi uma experiência muito legal, que foi o último episódio da série Memórias, que é o episódio sobre a Guerra do Vietnã. Eu botei um povo no auditório, na SPM, aqui no Rio, e toquei o episódio para eles ouvirem. Episódio de 1 hora. Me deixou com frio na espinha, porque não tinha imagem, era só áudio. E aí meus amigos falavam assim, pô, mas bota umas imagens lá da Guerra do Vietnã. Eu falei, não vou botar imagem nenhuma. Trabalho com áudio, tem que confiar no áudio, caramba. Se o áudio não der, é porque não tá dando certo. E aí foi só áudio, a gente baixou a luz, era de manhã cedo. Umas 3 pessoas dormiram assim, mas tudo bem, o resto prestou bastante atenção. E foi uma experiência super legal. E, inclusive, essa semana eu voltei a conversar virtualmente com uma turma da SPM, que foi super bacana. Então, assim, alimentar essa relação com o público, com os ouvintes, é muito importante. Você tem que criar um senso de comunidade. E isso hoje é uma coisa que me deixa muito feliz. O Vida não é um sucesso estrondoso de audiência, não é um podcast. Cada episódio do Vida tem, em média, sei lá, 3.000 ouvidas, né? 2.500 a 3.000. Se você for comparar, tem podcasts aí que tem 600 mil, 1 milhão, enfim. Claro que não é um podcast da parada de sucessos, mas tem uma comunidade muito forte hoje. Isso me deixa muito feliz. Várias dessas pessoas que estão aqui mandando perguntas eu já conheço, que são ouvintes do Vida e que interagem comigo no Twitter ou no grupo, no WhatsApp que a gente tem dos assinantes, enfim. Então isso é a parte que me deixa mais feliz e é o que eu mais tento investir em cultivar esse senso de comunidade, entendeu? Muito bacana. Gostei mesmo, Rodrigo. A gente está chegando quase ao nosso final aqui. A gente tem muitas perguntas, muitas das quais ficarão, não poderemos respondê-las agora, né? Porque senão a gente vai ver o Rodrigo fazendo almoço aqui, eu lavando a louça. Fritando um ovo, né? No episódio outro dia eu gravei o áudio eu fritando um ovo e botei lá, acontece. Mas quem mandou pergunta e não deu tempo aqui da gente conversar, se quiser me procura lá no Twitter também, me manda mensagem lá pelo Twitter, não tem problema. Ou manda por e-mail, é podcastvidadejornalista@gmail.com, pode mandar no e-mail que a gente vai trocando ideia também. E quem quiser te acompanhar, além do e-mail, como é que faz? O Vida tá no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, vida_jornalista. Tem a página no Facebook também, que é mais caidinha. Eu não tenho dado muita atenção ao Facebook, não. Tem que fazer um carinho no Facebook. Mas tem a interação principal é pelo Twitter e pelo Instagram. E assim, eu tenho tido também uma relação muito, muito próxima com vários ouvintes na oficina, né? Eu tenho feito essa oficina desde novembro, e aí a cada 2 meses eu tenho feito turmas novas. Agora o intervalo vai ser de 3 meses, as próximas turmas vão ser em junho. Mas, pô, já passaram por essas turmas aí desde novembro quase 250 pessoas, então, e do país inteiro, assim, é sempre um painel muito legal. Então, quem quiser também participar da oficina, manda e-mail também para o podcastvidadejornalista@gmail.com, que isso também tem sido uma coisa bem legal para mim. Assim, a oficina tem gerado um interesse muito grande, como eu falei, tem muita gente querendo entender melhor esses processos. E nas últimas turmas, por exemplo, eu não cheguei nem a abrir inscrição publicamente. Só a lista de espera já preencheu as turmas. E a lista de espera para junho já está quase preenchendo as turmas. Então, quem quiser já manda logo um e-mail para já garantir. E aí depois, quando eu tiver as datas certinhas, eu entro em contato com todo mundo falando sobre as inscrições, como é que funcionam e tal. Mas também tem sido uma interação muito boa, porque eu acabo conhecendo muita gente nas oficinas. Então, por exemplo, agora eu estou me envolvendo em projetos de podcast que eu estou fazendo, eu estou abrindo uma produtora também de podcast para fazer podcast para outras pessoas. Por exemplo, eu tenho que chamar pessoas para fazer, para montar a equipe. Então, num podcast que eu estou fazendo agora, quem está editando é uma pessoa que estava na oficina também, a Clara, que foi editora, que é editora em BH e que eu chamei para trabalhar comigo. Então, esse senso de comunidade ele também se espalha pela oficina. Tem sido muito legal. Bacana. Para finalizar, eu prometo que essa última pergunta que eu acho que toca no ponto bem bacana aqui, da Dani Maia. Ela diz o seguinte: Rodrigo, na Globo você tinha experiência com podcast e também era um trabalho em equipe. Quando você começou a Vida, foi uma viagem solo, que é uma viagem solo, nem tão solo assim, né? Porque você está falando aqui da relação com o público. Qual foi sua maior dificuldade? Como você enfrentou o problema? É verdade isso. Na verdade, assim, em relação aos podcasts, eu primeiro tive a experiência solo, né, com o Vida, e depois é que eu comecei a fazer coisas mais em equipe. O Dois Pontos, ele surgiu mais ou menos ao mesmo tempo ali do Vida, né? Mas aí era uma equipe que era de 2 pessoas também, éramos eu e Rafael Roque fazendo tudo sozinho.
teve realmente um impacto assim de fazer tudo sozinho. Tem suas vantagens também, você faz do jeito que você quer, na hora que você quer, você não precisa seguir exatamente os horários ali de uma equipe, mas às vezes dá uma certa angústia de você querer dividir alguma coisa com alguém, né? E eu sou muito assim, eu faço as coisas, eu quero que alguém ouça e dê uma opinião e fale. E quando você está fazendo sozinho, você só vai ter a opinião lá na frente, quando estiver no ar, né? Então, isso me dá uma certa angústia, foi meio complicado. E acho que a principal coisa foi eu tive que adquirir um senso de organização que eu não tinha. Eu não sou uma pessoa organizada, eu tenho que me forçar a ser organizado. Então, eu acabo sendo muito nerd da organização, porque se não for assim, eu me perco completamente. Então, isso para mim foi importante. Eu tive que me organizar melhor, porque o trabalho em casa independente, isso vale para tudo, não só para podcast, você tem que se organizar, né? Não é assim, beleza, estou aqui deitado na cama, vou fazer um negocinho, daqui a pouco, se der, eu faço outro. Se você não se organizar, o dia passa e aí você se enrola e não consegue fazer as coisas. Então, tem uma diferença muito grande. Agora, com a produtora, eu estou voltando a trabalhar, e talvez pela primeira vez, fazer podcast em equipe mesmo. Esse podcast que eu estou fazendo agora, que eu ainda não posso dizer o que é exatamente, mas é uma equipe de 5, 6 pessoas, um está produzindo, um está fazendo roteiro, um está editando, um está fazendo pesquisa, e aí é um trabalho mesmo em equipe, que é super legal de fazer também. Então eu estou experimentando as duas coisas agora. Mas eu tenho um certo carinho pelo trabalho solitário do Vida também, de ser uma coisa, um filhote, sabe? Assim, não, o Vida é o meu filhotinho que eu faço ali do jeito que eu acho que tem que fazer, e é um trabalho 100% autoral, e aí a responsabilidade é toda minha. Se tiver qualquer coisa no Vida que não esteja boa, a culpa é minha. Não tem como culpar ninguém, eu sou responsável ali por todas as etapas. Mas isso é legal também. E aí esse sentido, como você falou, o sentido de equipe acaba aparecendo depois com os ouvintes, né? De trocar ideia com os ouvintes ali, que também é um processo super bacana. Rodrigo, muito bacana o nosso papo aqui. A gente vai ter que encerrar, 12:03. Algumas perguntas não respondidas, várias outras respondidas. Queria agradecer a quem nos acompanhou. Lembrando que esse webinar faz parte do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde, uma iniciativa do ICFJ. Só digitar lá no Facebook do Sem Ponto Fórum. Amanhã, provavelmente até esse horário, já vai estar disponível o webinar na íntegra. Queria pedir, por favor, que quem nos acompanha respondeu uma pesquisa que a gente vai mandar por e-mail, tá? Essa é uma pesquisa sempre para a gente saber o que você achou e o que pode ser interessante para os próximos webinars. Rodrigo, teve alguma coisa que eu não te perguntei se gostaria de dizer? Não, cara, acho que foi ótimo, assim, deu para passar por vários pontos aqui, super legais. Adorei as perguntas também que o pessoal mandou. Quem tiver mais dúvidas pode procurar também nas redes sociais que a gente vai trocando ideia. E, pô, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Eu já estava acompanhando muito de perto os webinars anteriores e acho que foi uma experiência super legal. Desculpa pelo barulho de obra lá no comecinho, mas acho que sobrevivemos àquela obra, agora está sossegado, né? Agora o povo vai almoçar também, então fica um pouco mais tranquilo nesse horário, mas ainda bem que foi só no comecinho. Mas é isso, né? Podcast ao vivo, a coisa é assim mesmo, é barulho de obra, é o cachorro latindo, é o carro do ovo, e assim a gente vai sobrevivendo ali nas gravações. Mas, Daniel, obrigado demais, parabéns pelo que vocês têm feito aí, de trazer pessoas para conversar sobre diversos temas, sempre úteis para quem faz jornalismo. Sou fã do trabalho e agora estou muito honrado de ter participado também aqui de alguma forma. Obrigado a todo mundo, beijos a todos e valeu demais. Rodrigo, valeu a todo mundo, muito obrigado. Boa quarta, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.